Faremos, como sempre fazemos, uma sequência de exposições. Hoje vamos começar a segunda carta do apóstolo Pedro. No domingo passado terminamos a primeira e hoje já vamos emendar na segunda. Serão aí várias semanas, mais ou menos até o final do ano, acho que certinho até o final do ano, o estudo da segunda carta de Pedro. Então, outubro, novembro, dezembro. Hoje nós vamos os 4 primeiros versículos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 1 a 4. Assim diz a palavra do nosso Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Até aqui a Escritura, vamos orar. Senhor, nesta manhã pedimos que foque nossos corações nas maravilhosas verdades que o apóstolo Pedro escreve para nós, a igreja. Que saiamos daqui cada vez mais maduros e amando mais a nosso Senhor. No nome dele oramos. Amém. Já aconteceu contigo de você estar ouvindo uma música que você conhece bem ou achava que conhecia bem? E aí um dia você para prestar atenção na letra, de fato, e toma um susto. Talvez porque a música seja mais pesada do que você imaginava. Sei lá, ela tinha um jeito de canção fofinha. Mas aí quando você vai ver a letra, a bichinha é sangrenta. Em geral, acontece com músicas de coração partido. Por exemplo, a famosa You Are My Sunshine, My Only Sunshine. Conhece aquela fofurinha? Não é fofa, não. É alguém meio desesperado, dizendo assim, você é meu raio de sol, você é meu brilho do sol. Se você for embora, eu não vou conseguir mais viver. É uma música doída. As versões alegrinhas mascaram isso. Escute a do Johnny Cash, e aí você vai ouvir o tom certo dessa música. Outra que eu descobri esses dias foi a famosa e dançante I Will Survive. Eu não vou cantar, fica tranquilo. Fica tranquilo. Talvez você já tenha ouvido essa música sacudidora de esqueleto e ficado pensando, que música mais gostosinha, né? Já olhou a letra, querido? É alguém que foi abandonado por alguém que lhe dizia amar, e depois de um tempo volta para casa e lá está quem lhe abandonou, com aquela carinha de cachorrinho pidão. E a música é uma baita bronca dizendo, eu sobreviverei e você não é mais bem-vindo aqui. Parece fofinha, mas é um baita vaza daqui assombração. Esse é o resumo. Outra que tem ouvido é o samba de Monsueto Menezes, canção de 65, também gravada por inúmeros intérpretes, que se chama Mora na Filosofia. Conhece? É um homem que, após refletir detidamente sobre o comportamento vil de sua amada, resolve pôr um fim no relacionamento. Ela é sempre cantada lindamente, e esse é o problema. Ela é cantada de um jeito fofinho demais. Essa é uma canção para se cantar com os dentes trincados. A letra vai mais ou menos assim, Mora na Filosofia significa, pega a ideia. E o cara falando dela diz, eu vou lhe dar a decisão. Botei na balança e você não pesou. Botei na peneira e você não passou. Mora na filosofia, ou seja, pega a ideia. Para que rimar amor e dor? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês hoje. Para que rimar amor e dor? O que o cristianismo tem a ver com isso? O cristianismo é fofinho? Ou se você olhar bem, você vai ver que ele só parece ser fofinho porque ele foi muito dolorido. Ele é belo e dolorido ao mesmo tempo? Vamos ver se Pedro nos ajuda a nós e ao Monsueto. Hoje nós veremos, no início da carta de Pedro, que na dor do amor profundo de Cristo, temos tudo o que precisamos para a vida presente e futura. Na dor do amor de Cristo, temos tudo o que precisamos para a vida presente e futura.
Vamos ver isso em duas partes. A primeira delas é a alegria de companheiros que vão na mesma preciosa fé, preciosa graça. Olha de novo o início da carta, a saudação de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui começando mais uma linda carta de Pedro, o mesmo Pedro que andou com Jesus para cima e para baixo em Israel, que tentou andar na água, andou um pouquinho e depois afundou, que o negou 3 vezes, mas que foi amado de volta e continuou o amando. Essa é a segunda carta dele que nós temos, a anterior, acabamos de estudar, foi escrita lá de Roma, identificada em código por Pedro como Babilônia, nós vimos isso. E esta carta aqui, ela foi enviada, dizem os estudiosos, alguns poucos anos depois, já bem perto da dor do martírio de Pedro. Isso aqui é um homem que sabe que vai morrer escrevendo. E ela lida mais uma vez com a vida cristã rumo ao fim. Ela encoraja, ela exorta, ela lembra, ela ensina. Ela nos aponta para o fato que precisamos ter Cristo. E tendo Cristo, estamos prontos para todas as dores que virão, por causa das dores que ele já sofreu. E veja que maravilha como ele se descreve, ele se refere a si mesmo como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Olha que junção bacana. Servo, o menor dos títulos. Apóstolo, a maior honraria. E ele é as duas coisas. Pedro conheceu a Jesus já adulto. Vários de vocês aqui, crianças, vocês já conhecem Jesus agora, né? Não foi só depois que cresceram, não. Já conhece agora. Mas Pedro só conheceu Jesus quando já era adulto. E foi a vida toda assim, o amando. Ele é um servo, ele é um dos apóstolos mais famosos, mas ele gosta de se apresentar assim, como servo. Como é importante, irmãos. Esse homem escreveu isso aqui décadas depois de andar com Cristo, sendo famoso, conhecido, amado, respeitado na igreja naquele mundo antigo. E como é importante nós nunca deixarmos que a nossa experiência cristã, que as décadas de bom serviço a Cristo, e mesmo a nossa eventual notoriedade entre os crentes, que a nossa contribuição e bom nome, que isso tire de nós o maravilhoso entendimento de que nós somos servos de Jesus Cristo. Quando nós começamos a andar por esse mundo achando que, de alguma forma, o que está acontecendo aqui é a nosso respeito, nós estamos num lugar muito perigoso. É a respeito dele. Somos servos dele. E ele se dirige aos que, assim como ele, obtiveram fé na justiça dele. O que é esse negócio de fé? Sempre que a gente volta a esses termos, a gente acha que sabe do que ele está falando, mas às vezes é bom dar uma explicada de novo. Você saberia explicar o que é fé, se alguém te perguntar? Porque eu acho que nosso povo, em particular, tem uma noção de que fé é um mero pensamento positivo muito forte, ou uma esperança vaga em algo que não se sustenta. Eu tenho fé. Eu tenho fé que o São Paulo vai voltar aos seus dias de glória. É um negócio que não se sustenta em nada, sabe? É esperança vazia, não tem por que achar isso. Fé na Bíblia não é isso. Fé é o nosso entendimento, confiança e crença em algo que é absolutamente firme. O que Deus nos disse na sua palavra, o livro santo que ele nos diz. E, em particular, na palavra viva encarnada. E entenda que Pedro está chamando a nossa atenção para o fato de que, na salvação, a forma que nós nos tornamos povo de Deus é pela fé. É pela fé que nós recebemos a tal justiça de Jesus Cristo. Perceba, a fé é algo que nos foi dada. Tanto Pedro, quanto eu, quanto você, nós recebemos isso de Deus. E já que nós temos essa fé, ela serve de instrumento para algo maravilhoso, que é a justiça de Cristo em nosso favor. O que tem a ver uma coisa com a outra? Como que se relaciona fé com justiça? Isso precisa ser entendido, porque essa é uma das grandes discussões que nós temos, das nossas divergências seríssimas que nós temos com a igreja romana. Essa é uma das grandes brigas da reforma. A igreja romana insistia, e ainda insiste, que a fé trabalha junto com nossas obras em prol de uma justiça diante de Deus.
Mas os apóstolos ensinam bem diferente. Os apóstolos ensinam que Jesus Cristo foi o único que teve obras aceitáveis para a salvação. Ele foi justo. E a sua justiça é dada a nós, é creditada em nossa conta, por assim dizer, por meio da fé. Ele está apontando para a justiça que recebemos de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo por meio da fé. E na morte de Cristo acontece o que Lutero chamava de a grande troca. Jesus Cristo recebe a nossa punição, a nossa maldição, a nossa morte. E nós recebemos a sua justiça, a sua pureza, o seu mérito. É lindo pensar nisso tudo. Mas só é lindo porque foi dolorido. O Evangelho não é fofinho. O Evangelho não é uma mensagem fofinha de que se algum jeito você se esforçar bastante, Deus vai olhar o seu esforço e vai falar assim, oxa, ele tentou tanto, eu vou recebê-lo no céu. Olha que fofinho ele lá. O Evangelho é a brutal mensagem de que a única forma de alguém ser salvo é se o Filho de Deus morrer. Se a justiça dele for dada a nós. E a gente tem que pensar nessas coisas. O problema básico da humanidade é esse. É que somos pecadores, nascemos nessa condição. Nossa condição natural é de não justos, de ímpios, de pecadores, diante do tribunal celestial. Um dia Deus vai julgar o mundo todo segundo o padrão de sua santa lei. Isso é um problemão para a humanidade. Maior do que ter coração partido. Como nos tornamos justos? Essa é a grande pergunta que a humanidade tem que responder. E a solução, a resposta foi dada na cruz do Calvário, por Jesus Cristo, o justo. E Pedro fala, nós temos essa mesma fé. Nós temos essa mesma fé. Olha que interessante, ele fala, fé, a de vocês é um pouquinho menos preciosa que a minha. É isso que ele fala? Olha aí no texto bíblico. Como que ele compara a fé que ele tem com o que os leitores têm? Ela é igualmente preciosa. A justiça que Pedro tinha é igualzinha a que você, crente, tem. É a de Jesus Cristo. Você percebe algo lindo nisso? Pedro, talvez, por tudo que viveu, fez e falou, pudesse ter uma postura altiva no coração, superior, metidinho, dizendo para aqueles leitores, até que vocês estão indo bem para iniciantes, considerando que não estiveram comigo e com Jesus na Galileia. Vocês que nunca andaram sobre as águas, até que vocês estão se saindo bem, sabia? Ou então ele poderia dizer coisas como, vocês têm uma fé bonita e vocês têm uma bela justiça também, mas eu como apóstolo, eu sim tenho uma fé maravilhosa e impressionante. De maneira nenhuma. A justiça de Pedro é exatamente a mesma justiça de cada um que creu. Cada um que creu. Às vezes, grandes líderes religiosos têm essa postura de superioridade, dizendo aos crentezinhos iniciantes, no dia em que vocês forem um homem de grande fé e justiça como eu, estamos de olho. Essa não é a postura bíblica. A postura bíblica é essa. Eu, servo de Cristo, apóstolo sim, por chamado dele, que tenho a mesma fé preciosa que vocês têm, a mesma justiça de Cristo. Claro, há crescimento em maturidade, a gente vai falar sobre isso no segundo ponto. Mas ninguém se torna mais crente com o decorrer dos anos. No momento em que você crê, toda a justiça de Cristo, todo o mérito de Jesus é colocado em seu favor. Pedro celebra a fé que os seus irmãos têm. Ele não é superior, os apóstolos não eram seres superiores. Eles não têm uma justiça maior do que a nossa. Aliás, a própria ideia romana de que os santos podem, de alguma forma, interceder em favor dos cristãos, vem dessa noção errada, de que algumas pessoas teriam se saído tão bem na vida, que teriam acumulado saldo positivo, pontos positivos da sua justiça. Sobrou. E assim eles podem socorrer quem está em fraqueza, como nós estamos em fraqueza. Não, 1000 vezes não. Todos os que estão em Cristo Jesus são igualmente justos. Você que acabou de crer, você que acabou de ser batizado e creu, você que recentemente veio a Cristo, que nem sabe achar Novo e Antigo Testamento, está perdidão ainda, levou uns 20 minutos para achar Pedro, eu já tinha terminado a leitura quando você achou. Você é tão justo quanto ele.
Você tem a mesma justiça, você tem Cristo. Você é tão justo quanto João, o grande apóstolo do amor. Você tem Jesus Cristo em seu favor. Os presbíteros, os pastores, os diáconos, todos nós somos servos, todos temos igualmente a mesma justiça que vocês, a mesma fé, o mesmo Senhor, a mesma comida santa. E assim nós desejamos graça e paz uns aos outros. Ela que vem, segundo Pedro nos ensina, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Tudo que nós temos é por meio de Jesus. Tudo porque Ele sofreu em nosso favor. Começou com sua humilhação ao velar a sua glória divina e andar entre nós em forma de servo. Continua por uma vida, 30 e poucos anos, vivendo de maneira perfeita à luz de Deus, à luz da lei de Deus. Em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação, culminando na sua morte na cruz, naquela sexta-feira maldita, e a ressurreição dentre os mortos, naquele domingo maravilhoso. E a nossa vida agora é essa: confiar nele, entender cada vez melhor, não para sermos mais justos, mas para amá-lo mais de volta e parecermos mais com ele, para mais conscientemente andarmos nessa graça e nessa paz que nós temos. Você quer ter mais graça e mais paz na sua vida? Claro, né, pastor? Alguém responderia não para isso? Só tem uma fonte, amados. É o nosso Senhor. Conhecê-lo, aprender dele, viver com ele. Você tem buscado isso ou você tem sido negligente nisso? É tão estranho, às vezes você fala assim, pastor, eu não cresço, eu não aprendo mais da graça de Deus, eu não aprendo mais, eu estou, parece que, estagnado. Mas você não faz uso dos meios que o próprio Deus deu para isso. Meios pelos quais Ele prometeu que nos daria mais e mais graça. Aliás, esta comida santa é uma das formas que Deus nos dá graça, que Ele nos alimenta. Daqui a pouco participaremos, essa refeição é universal e é santa. Ela é para todos os que conhecem esse amor de Jesus. Ela não é só para os apóstolos, ela não é só para os que já andam com Jesus há décadas. Ela não é somente para aqueles que têm levado uma vida exemplar, a ponto de se tornar um líder da igreja. Ela é para todo mundo que acredita. Porque todo mundo que acredita tem a mesma comida santa. Tem essa mesma maravilhosa refeição. E ela não tem nada de fofinha. Embora seja linda. Mas ela só acontece por muita dor. Nós vamos tomar vinho juntos. E é para você lembrar de sangue. Sangue do justo. Nós vamos comer pão juntos e você precisa se lembrar de carne. Carne como a sua, humana, que sangra, que dói quando é furada, quando é rasgada. Você tem buscado isso? Todos nós devemos crescer nessa graça. Se tornar de Jesus te habilita a comer. E estar no culto também é mais dessa graça. Ser alimentado na pregação da palavra, ser alimentado pela santa palavra de Deus, no conhecimento, no amor de Jesus Cristo, é rimar amor com dor, do único jeito possível. Ao bebermos e comemos, lembramos do amor que por nós morreu e nos fez justos. Esse é o nosso primeiro ponto. Em Cristo nós somos justos e nos alegramos juntamente com todos os outros santos. Mas a vida cristã não é só se tornar cristão. A vida cristã é crescer, é avançar em direção ao Senhor. E nesse segundo ponto nós vamos ver o que temos para isso. A alegria de recebermos tudo o que precisamos para a jornada. Versos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Semana passada nós falamos sobre uma mochilinha, você lembra disso, você que estava aqui? Recordemos, eu falei sobre como quando pais enviam seus filhos num retiro, ou uma excursão da escola, um dia na casa dos amigos, na chácara, sei lá,
preparam uma mochilinha com as coisas que serão necessárias. E nós falamos semana passada sobre algumas coisas que devem estar lá. E aqui Pedro traz um assunto similar, nos dizendo que em Jesus Cristo nos têm sido doadas pelo santo poder de Deus algumas coisas das que precisamos para a vida. Não é isso que ele diz? Algumas das coisas? É isso que ele diz? Confere aí na Bíblia, o crente. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem, que nos levam até vivermos e termos a piedade, a semelhança com Cristo que precisamos. Se você se tornou parte da família de Cristo, você recebe de Deus tudo que você precisa para andar. Todas as coisas necessárias para a vida e piedade. Não nos falta nada para vivermos como Deus quer, para vivermos com alegria e santidade diante do Senhor. Checa na pastinha, vê se falta algo. Que pastinha, Emílio? Semana passada mencionei um pouquinho sobre como eu sou em viagens, que planejo cada segundo e tal. É pior do que vocês pensam. Documentos, por exemplo, tem uma pastinha organizada com os documentos da viagem. Eu imprimo reservas de carro, de hotel, de avião. Os passaportes são colocados ali, com seus vistos ou o que for. Bilhetes de trem já impressos, ingressos de coisas que a gente vai assistir ou fazer, organizados maravilhosamente por dia e ordem que vou precisar usar. Nem parece comigo. A Annelise deve olhar isso e pensar assim, por que o ser humaninho se é organizado desse jeito, com viagem, e com mais nada na vida? Nada é assim, só viagem. Por quê? Não sabe? Eu também não. Mas o ponto não é esse. O ponto é que durante a viagem, em diversos momentos, eu pego a pastinha e abro e checo. Se está tudo ali, se está tudo bem. Está tudo aqui, temos tudo o que precisamos. Amigos, só na fila de embarque são 2 checadas. O negócio é sério, é doentio. O que eu penso? Por que você acha, pastor, que vai acontecer? Sei lá, um goblin tirou um documento, roubou, sei lá. É super legal viajar assim. Tem a vantagem que eu cuido de tudo, você não precisa cuidar nada. A Annelise vai para o aeroporto, nem sabe qual é a cidade que de destino. Só vai no carro. Pedro, que eu tenho certeza que era igualzinho a mim nesse quesito, está dizendo para vocês, está tudo aí na pastinha. Fica tranquilo. Deus te chama para ser do povo dele e Ele te dá tudo que você precisa. Todos os documentos, todos os ingressos, todas as ferramentas, todo o dinheiro, tudo que você precisa para a vida e para a piedade, Deus nos dá pelo seu santo poder. O ponto maravilhoso é esse. Jesus, em sua graça, nos alcança e não falta nada. A vida cristã não é Jesus mais alguma coisa. Pode olhar a pastinha, está tudo lá. Conhecendo a Cristo, desfrutando de Cristo, tudo que nos é dado, nós temos. Entenda isso, há crescimento na vida cristã. Mas não é o crescimento de justiça, no sentido de que você se torna mais habilitado a estar no céu, ou mais pronto para ser aprovado por Deus. Não, há que se diferenciar a justificação, que é o ato pelo qual Deus nos declara justos e aceitos por Ele, do que nós chamamos de santificação, que é essa caminhada em crescente piedade, que é onde nós vamos crescendo e parecendo com Deus e nos livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Deus prometeu que faria e Ele fez. É o crescimento do que nós já temos, entenda. Santificação é o crescimento do que você já tem. Santificação não é receber coisas que você não tinha. Quando você é convertido, você já tem tudo na sua pastinha. Conhecer a Deus, irmãos, é algo essencial na vida cristã. É muito estranha ao texto bíblico a ideia, um tanto prevalecente no meio evangélico, de que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, refletir profundamente sobre as coisas do Senhor, beber das Escrituras, que isso de alguma forma esfria a nossa fé. É ao contrário, Pedro está insistindo nisso. É o crescente conhecimento do Senhor que fortalece a nossa fé, que nos ajuda a crescer e nos santifica, que nos faz entender melhor quem Ele é e nos faz ficar mais parecidos com Ele. Pedro está nos dizendo, nós temos tudo o que precisamos para a vida e piedade. Em Jesus você tem tudo, você entende isso? Você não precisa de alguma fórmula mágica para então ter o que precisa na vida cristã. Você não precisa de algum conhecimento secreto que só é desbloqueado depois de 10 anos de igreja ou qualquer coisa assim. Uma reunião secreta onde os pastores te contam algo e aí você tem o que precisava para a vida cristã.
Você não precisa de novas revelações. Você já tem tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Você tem esse livro santo. E Pedro nos indica que tudo o que Cristo prometeu que faria, Ele fez. Isso é glorioso, isso é bondoso da parte dele, totalmente de graça. Esses termos são usados com tanta frequência que às vezes a gente perde essa dimensão. Graça. Ele não tinha que fazer isso, ele não era obrigado, ele quis fazer e ele fez. E ele nos torna coparticipantes da natureza divina. Aliás, vamos entender o que é isso. Algumas pessoas leem isso aqui e ficam assim, o quê? Nós nos tornaremos deuses? Não, gente, não. Isso foi o que a serpente disse para Adão e para Eva, lembra? Que se vocês comerem, vocês vão ficar que nem ele. Nós nunca seremos deuses, nunca seremos divinos. Nós sempre seremos criaturas. Mas se você segue na vida e piedade, você vai cada vez mais ficando parecido com Deus no que Deus é. Cada vez mais você vai se tornando o que você foi feito para ser. Alguém que é completamente imagem de Deus, similar a Cristo, santo como Ele. Pensa em termos de uma imagem que foi quebrada e está sendo refeita. Lembra, a Bíblia nos ensina em Gênesis que nós fomos criados à imagem de Deus. Seres que refletiam maravilhosamente quem o Criador é, na nossa criatividade, na nossa santidade, em muitas e muitas áreas da vida. Tudo que nós éramos imagem de Deus, refletíamos o nosso Senhor. O pecado quebrou tudo. Nos tornamos uma imagem quebrada, ainda capaz de certa forma, refletir algo de quem Deus é pela graça dEle. E quando Cristo muda a nossa vida, quando nos tornamos dEle, começa então, pela ação de palavra e espírito, um processo de santificação, um processo de nos fazer ficar parecidos com Ele. E é por isso que você vê as pessoas que vão crescendo na fé e vão se tornando melhores de acompanhar, mais cheias de paz, de alegria, de longanimidade, de domínio próprio, de mansidão, porque o Espírito Santo está trabalhando nelas. E vai sendo notório como Deus vai mudando. Ele vai nos fazendo parecidos com Deus, e assim nos livrando das corrupções, das paixões deste mundo. Isso é parte da boa notícia. Jesus veio ao mundo por nós, Jesus começou a refazer o mundo na sua morte e ressurreição, e Ele está agindo em nós. E é uma boa notícia. Essa é a boa notícia que coloca todas as outras no lugar. A de que temos em Jesus salvação. Monsueto perguntou, para que rimar amor com dor? E obviamente são muitas as situações da vida em que não há como rimar. Relacionamentos amorosos abusivos, por exemplo. Essa rima não cai bem, não. Mas o que eu, você, Monsueto e todo mundo precisa entender é que para que as fofinhas verdades da graça, paz e justiça se tornem verdadeiras, para que nós pudéssemos ter entregue a nós todas as coisas que precisamos para a vida e piedade, foi preciso um amor dolorido e doloroso. As lindas verdades das Escrituras são doloridas. Essas páginas vêm manchadas de sangue. A nossa comida santa nos lembra de que alguém morreu. No que tange a salvação do mundo, Monsueto, a única rima possível é amor com dor. Felizmente não foi a dor de uma traição ou de uma separação, foi a dor da morte que permitiu que o amor vencesse, que a noiva de Cristo fosse por Ele conquistada. E daqui a pouco, ao bebermos e comermos, não nos esqueçamos do custo. O amor que custou muita dor e que nos deu tudo que a gente precisava. Amém. Senhor, nós agradecemos por ter rimado o amor com dor na cruz do Calvário. A situação mais dolorosa da história humana, onde teu Filho encarnado experimentou toda a tua ira. E, ao mesmo tempo, a situação mais amorosa da história humana, quando Ele foi entregue por nós, pecadores. Dá-nos, Senhor, amor por Ele, dá-nos, Senhor, conhecimento acerca dEle. Aumenta-nos, Senhor, a santidade, faz-nos cada vez mais parecidos com Ele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em preparação para a ceia? Convido também nossos oficiais à frente.